Olá, galerinha do 7º ano. Vamos falar agora sobre o Brasil urbano, o surgimento das áreas urbanas, o surgimento das cidades, tá bom? Primeiro vamos entender um pouquinho a principal diferença entre a população rural e a população urbana. A população rural está ligada diretamente ao uso do solo para sua subsistência, para o seu rendimento, para a sua sobrevivência e atendimento das suas necessidades, tá certo? Como assim o uso do solo? Através da agropecuária, da agricultura, da pecuária, todos os tipos de agricultura. E essa população rural tem dois tipos básicos, dois tipos principais, vamos dizer assim. É a população rural que tem a subsistência a partir da terra, ou seja, tudo que é trabalhado na terra, na agricultura e pecuária, é para trazer a sobrevivência da família. Então, normalmente são pequenas propriedades rurais, onde a família trabalha o tempo todo ali. Às vezes tem ajuda de alguém, paga-se alguém para ajudar e tudo mais. Então, esse material, terra, utilizada para a sua sobrevivência. Então, eles vão ter ali uma pequena horta, eles vão ter uma pequena agricultura, e essa agricultura é policultura, tá certo? Aonde eles vão desenvolver todo o material alimentício para tirar a sobrevivência da família. Se houver excedente, ele acaba vendendo para trazer uma renda a mais. Então ele cria porco, galinha, gado leiteiro, ele tem uma plantação de arroz, feijão, tomate, alface, pepino, chuchu, beterraba, mamão, melancia, banana, arroz, tudo para poder sobreviver. É a pequena e média propriedade rural, normalmente você encontra isso, tá? E você tem as grandes propriedades rurais, os latifúndios, que daí tem o que? Monocultura, a produção de um único item. Normalmente, o mais visível que você já percebeu, visualizou ou escutou falar é a criação de gado, né? Os grandes pecuaristas, ou a produção de soja, milho, algodão, tá certo? Então você tem aí os grandes latifundiários. São produtores rurais de grande porte e normalmente voltada para exportação, tá certo? E você tem a população urbana também. A população urbana, você já tem uma gama variada de atividades, onde você tem comércio, indústria, prestação de serviço, você tem todo tipo de prestação de serviço, tá? Então, você conseguiu perceber com clareza, acredito eu que você percebeu com clareza, que a população rural, que vive no meio rural, é uma população onde tem o setor primário em destaque. A população urbana tem o setor secundário e o terciário em destaque. Setor primário é que envolve diretamente matéria-prima. Setor secundário e terciário, onde envolve as prestações de serviço e as transformações, tá certo? As indústrias que transformam os produtos, aqueles produtos que nós consumimos, desde alimentação, roupa, tecnologia, tá? E a prestação de serviço, as manutenções, as pessoas que prestam serviço, como dentista, médico, pedreiro, professor, carpinteiro, técnico em informática e assim por diante, tá bom? E o comércio propriamente dito. Aí o comércio nós temos dois tipos principais, o comércio formal e o comércio informal. O comércio formal está dentro da lei, que rege dentro de uma norma específica, onde você tem o quê? Você tem a forma de desenvolver determinadas atividades e ela está registrada, segue a legislação do país. O trabalho informal são as pessoas que trabalham por conta e não tem um registro, não está registrado, não tem um documento, mesmo o prestador de serviço. O pedreiro vai lá fazer um serviço, ele não tem nenhum registro em carteira, não tem nada, ele fala, ó, o meu serviço é R$350 para fazer determinada coisa. Ele vai lá, faz, recebe o dinheiro e vai embora. É uma prestação de serviço e é um trabalho informal. Agora, uma construtora que vai prestar um serviço, ela faz um contrato, ela faz um registro e manda o funcionário lá, o pedreiro ir lá fazer o serviço. Aí também é uma prestação de serviço, só que agora é um trabalho
formalizado, registrou, está tudo registrado, o que vai fazer, quanto tempo vai demorar e tudo mais. Existe um registro, essa é a grande diferença, tá bom? Agora vamos entender o seguinte, o surgimento das cidades no Brasil e algumas funções para estas cidades. As cidades foram surgindo e cada cidade foi tendo uma determinada função específica e até hoje algumas cidades são específicas em determinados setores. Vamos entender isso daí bem rapidinho, bem fácil. Olha só, o surgimento das cidades está ligado diretamente ao ser humano. A necessidade do ser humano deixar de ser nômade, se fixar em um determinado território e começar a desenvolver esse território, desenvolvendo assim atividades que complementassem as suas necessidades. No Brasil, o surgimento das cidades está ligado diretamente à colonização que o Brasil sofreu, à ocupação pelos portugueses. E daí as cidades passaram a ter especificidades, ou seja, passaram a ter atividades específicas para cada cidade. Nós temos cidades até hoje que têm um cunho religioso. Por exemplo, nós temos Aparecida do Norte, assim chamada, no estado de São Paulo, que tem ainda o cunho religioso. Até hoje existe o turismo religioso para essa cidade, onde você tem a basílica gigantesca, a igreja, para os católicos, né? Normalmente nós falamos isso. Aonde as pessoas vão para lá para poder pagar alguma promessa, para poder desenvolver o seu intelecto religioso um pouco mais, para realizar um sonho, mas é uma atividade religiosa específica para a cidade. Ela vive em função disso. Tem outras cidades que vivem em função do turismo. Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, você tem a cidade de Bonito. Ela é específica para turismo. Você vê que a cidade vive em função disso. Então você percebe que o turismo, nesse caso o turismo ecológico, né? O turismo natural, o turismo de aventura, as pessoas vão para lá para conhecer as belezas que tem na cidade. Então você começa a perceber essa grande necessidade de desenvolvimento econômico urbano voltado para o turismo, tá certo? Vamos ver outras cidades. Por exemplo, você tem cidades nas áreas centrais de São Paulo que são áreas industriais, são importantes áreas industriais. A grande São Paulo tem essa finalidade até hoje. Por quê? É onde foi se concentrando as indústrias. Você vai para o interior de São Paulo, você começa a perceber que algumas cidades se especializaram em determinadas áreas industriais. Tá? Por exemplo, você tem cidades que têm um alto desenvolvimento no setor de calçados. Tá? Você tem cidades no interior do Paraná que se especializou na produção de jeans, como por exemplo Cianorte. Tá? E antigamente, Cianorte era a rota do café. Foi se transformando por causa da necessidade, onde o café teve crise e passou agora a uma cidade conhecida como a produção do jeans. Então, muitos chamam de capital da produção do jeans, tá? E vai para lá as pessoas que desenvolvem o comércio voltado para esse setor do jeans, por exemplo. Um outro exemplo de cidade turística, Gramado, Canela, no Rio Grande do Sul. Ela se desenvolve pelo turismo, principalmente na época do frio. A hora que chegar o inverno, o pessoal vai para lá. No Natal, eles enfeitam a cidade toda, desenvolvem espetáculos voltados ao Natal, para poder fazer o quê? Atrair turista. Então você vê, cada cidade acaba tendo uma especialidade. Existem cidades que são específicas para a educação. Um exemplo no interior de São Paulo, de novo, Presidente Prudente. Presidente Prudente se desenvolveu muito com relação às grandes universidades. Ela se especializou na área da educação, atraindo as pessoas que querem estudar. Tá vendo? Assim como várias outras cidades. Mas olha só, antigamente você tinha assim a nomenclatura cidade alta, cidade baixa. Como assim cidade alta e cidade baixa? Uma cidade é
cresceu mais do que a outra? Não. Cidade alta eram as cidades ou parte da cidade que está localizada nas regiões de morros, as partes mais elevadas daquele terreno, daquele território. E a cidade baixa é a parte mais baixa do território, tá? Por exemplo, as cidades litorâneas eram consideradas as cidades baixas. Por quê? O litoral é na altitude zero, altitude do nível do mar. E cá entre nós, as cidades litorâneas são um espetáculo, né, para tirar férias na praia. Pensa que maravilha. Olha só, uma perguntinha rápida que depois eu já respondo. Existe uma cidade no Brasil que ela foi projetada, ela foi direcionada para se tornar uma cidade modelo. Ela foi desenhada, ela foi feito um projeto para poder estabelecer essa cidade. E o arquiteto responsável pela organização da cidade, pelo projeto da cidade, foi Oscar Niemeyer. Você sabe de qual cidade que eu estou falando? Uma cidade politicamente mais importante do Brasil. Você já sabe qual que eu estou falando. É o centro político administrativo do nosso país, a nossa Brasília, a nossa capital. Uma cidade com a função extremamente política. A função principal da cidade é a política. Então quer dizer que não existe outras atividades, comércio, indústria? Existe, mas a função da cidade é especialmente política, a administração do nosso país. Tá certo? Olha aí, mais uma função para a cidade. Tá bom? Parece incrível, mas ainda nos tempos de hoje nós temos cidades que são voltadas para o setor da agricultura. E quando eu falo agricultura, a gente não tem que pensar só na produção de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, feijão, arroz. Por exemplo, tem uma cidade no interior de São Paulo, Olambra. Você já deve ter ouvido falar. Tem no seu livro. Para quem usa a apostila do Coque, tem aí, ó, a cidade de Olambra. Fica no interior de São Paulo e ela é especializada na produção de flores. Existe até determinada época do ano aonde tem a reunião dos floristas que vão para lá só para conhecer as novidades com relação à produção de flor, com relação ao tipo de flor que tem, novidades de enxerto, de mudança genética e tudo mais, tá? Galerinha, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa videoaula, tá? E daí vamos fazer alguns exercícios para poder fixar mais esse conteúdo, tá joia?